Oi, para você que está me assistindo, eu vou dar uma explicação sobre a atividade 3 da disciplina de topografia. E aí a gente precisa abrir a atividade e ver o que é que ela está pedindo. A questão inicia assim: procure uma área no Google Earth, pode ser da sua cidade, pode ser da sua cidade. No caso, eu não vou utilizar da minha cidade, vou utilizar da cidade de Maringá mesmo, porque aí já dá um adiante na atividade mapa. E aí pede para fazer um perfil topográfico da área com mais ou menos 1 km de diâmetro. E aí, se a gente está falando de diâmetro, eu acredito que seja a questão de um círculo. E aí a gente vai fazer um círculo numa determinada região do mapa para fazer essa análise. E aí, com isso, a gente vai ter que observar algumas coisas. No caso aí, ele quer que a gente mostre qual é a maior e qual é a menor altitude, qual é o nível de referência para obter as altitudes, as curvas de nível mestra que passam nesse local que eu escolhi, e aí pede também para ser retirada uma foto de sua delimitando quais seriam, onde estariam essas curvas de níveis mestras. E aí eu vou iniciar aqui abrindo o Google Earth. Ele vai me dar aqui o mapa, né? E aí eu vou procurar a cidade de Maringá. Eu tenho aqui o Paraná. Habilitar as fronteiras para ficar mais fácil. Pronto. Maringá está aqui. Aqui eu habilitei umas opções aqui, por isso que está mostrando essas áreas de parque. E aí, deixa eu desabilitar elas aqui. Pronto. Desabilitei. E aí eu vou procurar aqui no mapa onde é que fica a minha atividade de referência para a produção da atividade mapa. Porém, aqui a gente não está explicando a atividade mapa. A atividade mapa é totalmente diferente dessa atividade 3. Não é que seja totalmente também, não. Tem algumas coisas a ver. E aí a gente vai ver aqui. Esse daqui é o terreno que a gente tem como referência para a atividade mapa. E aí eu sei que partindo dele é que eu tenho que fazer algumas análises na atividade mapa. Aqui na atividade 3 eu vou iniciar com ele, porque aí eu vou fazer baseado nele. E aí os dados que eu obtiver aqui também eu vou utilizar na atividade mapa. Clico aqui no ícone de régua, venho aqui em círculo, e aí eu arrasto aqui um pouquinho para o lado. Eu sei que a minha casa de referência é essa daqui. Clico aqui no ponto dela, arrasto até um dos lados que eu quiser. No caso eu vou botar aqui mais retinho, para eu ter como referência depois para fazer o plano altimétrico também. E aí a gente vai observando aqui no meu retângulo aqui, ó, que ele vai aumentando a questão de quilometragem. E aí eu vou aumentar mais até chegar em 1 km. Pronto, cheguei em 1 km. Pronto, 1 km. Cliquei novamente, fiz o meu círculo. Vou clicar em salvar. E aí ele vai me abrir essa caixinha daqui. E aí eu vou colocar aqui raio topométrico. E aí você delimita o nome que você quiser para esse raio. Eu estou colocando aqui raio topométrico por questão de conveniência minha, para a organização minha. Clico aqui em cor, estilo e cor, e seleciono a coloração que eu quiser. No caso aqui eu vou deixar o vermelho mesmo. Não, vou deixar o amarelo. Vou usar o amarelo. E vou dar um OK. Pronto. Criei aqui
a minha meu raio topométrico dessa minha região. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma linha, no caso aqui eu vou criar um caminho, aqui adicionar caminho, e aí eu vou criar um caminho que vá de uma extremidade do meu círculo até a outra extremidade do meu círculo, como se eu estivesse em linha reta. Fiz aqui a minha linha, venho aqui em estilo e cor, mudo a coloração, vou colocar aqui a coloração vermelha. Pronto. Vou clicar aqui e vou colocar plano altimétrico e vou dar um OK. Pronto. Aqui eu tenho o início da minha atividade. Agora eu vou abrir o Google e vou procurar pelo site Contour Mapa Creator. E eu vou procurar também a mesma região. E aí, partindo dela, é que eu vou ter a questão das minhas curvas de níveis. Vou fechar aqui. Acho que devido à quantidade de acessos, às vezes pode dar problema aqui na exibição do mapa. Pronto. É só atualizar algumas vezes que aí ele vai aparecer. Para eu poder acessar o mapa aqui, eu preciso clicar Ctrl e segurar e rolar a bola do mouse, no caso o scroll do mouse, para poder ter o zoom ativado aqui no meu mapa. Vou fazer uns ajustes aqui e vou procurar pela cidade de Maringá. Pronto, eu tenho aqui a cidade de Maringá e aí eu sei que aquele meu terreno, ele fica mais ou menos aqui, ó, o meu terreno aqui. E aí eu vou precisar fazer um corte quilométrico. Para eu fazer esse corte quilométrico, para mostrar as minhas curvas de níveis, vou dar o primeiro clique aqui, vou soltar o Ctrl, clico primeira vez aqui, clico a segunda vez aqui. E aí eu tenho o meu corte para as curvas de níveis. Vou só dar uma ajustada aqui. Pronto. Ajustei aqui. E aí eu vou clicar aqui em obter dados. Cliquei em obter dados. Eu vou observar aqui quais foram os dados que ele me deram. Ele me trouxe algumas curvas de níveis. E aí eu vou observar se aqui no meio delas teve alguma curva de nível mestra. E aí na atividade ele dá a dica aqui, ó. Considerando que as curvas de nível mestra são aquelas com múltiplos de 100, 200, 300, 400. E aí aqui eu não tenho nenhuma curva de nível mestra. Não é o que eu entendi, né? Nenhuma curva de nível mestra aqui no meio dessas minhas curvas de níveis. E aí eu vou vir aqui, ó, número de níveis e vou aumentar. Vou colocar 20 para ver se vai. Coloquei 20, clico aqui em redesenhar contornos. E aí eu vou procurar aqui novamente na minha lista para ver se apareceu algum contorno com múltiplo de 100. Não apareceu. Vou aumentar aqui para 25. Se aproximou aqui. Vamos colocar 26. Do 26 não foi. Vou botar 24. Será que vai 25,5? Vinte e cinco vírgula um. Vamos aumentar para 28. Vinte e sete.
29. Não tem. Vou colocar aqui 31. E aí é tudo fazendo teste para ver se aparece alguma curva de nível mestra. Não apareceu? 32. 33. 34. E aí elas sempre passam, ó. Então vamos voltar para lá, para casa dos 20 mesmo. Na casa dos 20 eu não tenho aqui ainda. Vamos botar 25. Vou utilizar essa aqui como se ela fosse a curva de nível 500. E aí ela está nessa coloração de verde. Porém eu tenho que me atentar a isso aqui, ó. Tá na numeração 499, né? Vou vir aqui, vou selecionar a ferramenta cálculo, ferramenta de captura, desculpa. E aí eu faço a minha captura de tela. Fiz aqui a minha captura de tela. E aí eu vou salvar essa minha captura de tela. Salvar como. Já tinha feito alguns testes. Vou aqui na minha área de trabalho e vou salvar aqui atividade. Vou selecionar um nome para esse meu desenho e vou colocar aqui curvas de nível e vou salvar. Fiz a minha primeira captura de tela. Vou descer mais um pouco. E aí eu vou observar esse meu desenho aqui, ó. Vou fazer uma captura dele também. Clicar aqui, arrasto. Fiz a minha segunda captura. Vou salvar como. Vou colocar curvas de nível 2. Vou fechar. Vou baixar o arquivo KML. E aí eu vou vir aqui na minha área de trabalho e vou salvar aqui como curvas de nível Google Earth. E vou salvar. Feito isso, eu já tenho boa parte do que preciso nessa minha atividade, né? Tenho aqui o meu raio quilométrico. Vou minimizar aqui e vou abrir aqui a minha pasta que tem o nome atividade. Vou clicar aqui em curvas de nível Google Earth. E aí quando eu clicar para abrir, ele vai me abrir as minhas curvas de níveis aqui no meu desenho. E aí eu vou clicar aqui nesse lado e vou procurar onde é que está a minha curva 499, que eu adotei como curva de nível mestra. Aqui, 499. Clico com o botão direito nela, clico em propriedades e aí ela vai me mostrar aqui qual é ela. Vou mudar a coloração dela, vou colocar ela em verde, nesse verde aqui. Vou dar OK. E aí eu vi que tem outras. Vou mudar elas também. Cor e estilo. E vou colocar todas elas no mesmo verde. Vou dar um OK. Clicar nessa outra aqui. Verde. E aí eu percebo que ela já não está mais no meu desenho. Vou dar um OK. Pronto. Curvas de níveis feitas aqui no meu desenho. Delimitadas no caso. Venho aqui em visualizar, redefinir, inclinação e bússola. E aí, com isso daqui,
eu vou fazer um print desse meu desenho. Eu posso fazer tanto com captura de tela, como o próprio Google Earth, ele me dá essa possibilidade. Clico aqui, ó, e aí ele vai me dar essas opções aqui, ó. Eu já tenho aqui as legendas. Eu posso alterar aqui, no caso, o nome, renomear, colocar curva de nível mestra. Mudar também aqui esse outro, curva de nível mestra, e vou renomear essa outra para curva de nível mestra também. Pronto, as três são curvas de níveis mestras. Vou fechar aqui, vamos ver se fazendo novamente a alteração tem. Não teve. Vou tirar aqui esses contornos. No caso, eu não vou nem usar essa legenda. Eu vou deixar aqui. Vou clicar aqui em opções de mapa. Vou mudar para preto e branco, porque aí eu consigo ter uma melhor visualização das minhas curvas de nível. Vou tirar aqui título, legenda. Vou deixar escala, porque eu preciso dessa escala. E vou deixar a bússola também, porque aí eu preciso saber que o norte está sendo apontado aqui para cima. Vou clicar em salvar. Vou cancelar aqui, que eu não vou salvar essa opção. E vou aqui em salvar imagem. Vou vir aqui na minha área de trabalho e vou salvar aqui na minha pasta da minha atividade. Vou colocar aqui curvas de nível mestra e vou salvar. Pronto, já tenho praticamente quase toda a minha atividade feita. Venho aqui, seleciono essa minha linha vermelha. Deixa eu vir aqui, ó. Vou minimizar aqui. Venho aqui no meu plano altimétrico, clico nele com o botão direito e clico em mostrar perfil de elevação. E aí eu tenho aqui o meu perfil de elevação feito, e aqui onde eu posso mostrar aqui qual seria a altura que estaria aqui o meu terreno. A gente percebe que aqui nessa região onde passa um córrego, a gente tem um declive em relação a ela. E aí eu tenho todo esse perfil de curva feito até chegar no meu nível do rio, digamos assim. Aqui, se eu clicar em salvar imagem, ele não vai salvar essa imagem com esse perfil. E aí eu preciso vir agora no captura de tela. Ferramenta de captura de tela, novo, e aí eu vou selecionar apenas o meu mapa com a minha escala aqui e ele é apontado para o norte. Pronto, feito isso, eu salvo aqui o meu arquivo como, deixa eu vir aqui, área de trabalho, atividade, e aí eu salvo ele aqui com elevação topométrica e clico em salvar. Pronto. Feito aqui, eu posso fechar aqui. E aí eu tenho quase toda a minha atividade feita, porque eu já tenho todos os meus dados que eu preciso para fazer essa minha atividade. O que é que eu preciso dela? Eu preciso saber qual é a maior altitude e qual é a menor altitude. Para eu saber qual é a maior altitude, eu volto aqui no Google Earth e aqui da minha região que eu selecionei aqui, a maior região, eu acredito que seja essa daqui, ó, maior altitude 521 metros, e a menor altitude
é a ponta aqui, ó, com 473 metros. E aí eu posso responder essa minha atividade da seguinte forma. Eu posso, no caso aqui é o que vocês têm que fazer. Vou abrir um arquivo novo. Eu tirei como referência a atividade da aluna Fabiana. Venho aqui em arquivo novo. E aí eu posso responder a minha atividade de acordo com as questões. Seleciono tudo aqui. Ctrl C. Não vai deixar eu copiar, mas eu vou fazer lá. Qual a maior altitude? E aí eu vou fazer toda a descrição desse meu terreno. Vou colocar aqui, ó. Foi feito um estudo planealtimétrico de uma região com raio de 1 km, e aí conseguimos obter os seguintes dados. A maior elevação que tem nesse raio, a gente tem que ela é uma elevação de 521 metros, tendo a menor a altitude como sendo 473 metros. E aí eu vou fazer toda uma descrição desse meu terreno. E aí eu vou colocando e inserindo as imagens que eu fiz dessa minha atividade. No caso aqui eu vou colocar as curvas de níveis que foram feitas aqui. Deixa eu passar ela para cá. As curvas de níveis que foram feitas. Vou colocar aqui a minha elevação, e aí eu vou poder escrever que aquilo ali é a minha elevação, e por conta disso, disso. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui, tá cá. Vou colocar que isso aqui que são as curvas de níveis com as suas respectivas metragens. E aqui eu vou especificar que a linha em verde ao centro do meu raio, ela é uma das curvas de níveis, e aí que eu tenho duas curvas de níveis mestras, que a gente delimitou como sendo a 499, como uma curva de nível mestra, para ter como referência. E isso aí tudo vai ser descrito nesse meu arquivo. Então, espero que tenha dado uma clareada para você entender como é que foi feita, como é que é para fazer essa atividade. Lembrando que na atividade ele pede também que você delimite, faça um desenho dessa curva de nível mestra, tire a foto e envie. Como ele diz aqui, ó, sei que vai dar trabalho, mas força. E aí a aluna Fabiana, ela teve esse cuidado de fazer essa delimitação das curvas de níveis mestras dela aqui no desenho. Então, espero que tenha clareado a sua cabeça, que você consiga fazer essa atividade. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Você já tem meu número no WhatsApp, eu acredito que você está no grupo. Então, um beijo e até uma próxima aula.